Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Vamos dar início aqui às apresentações das culminâncias das eletivas 2021.2, tá certo? Falando um pouquinho, pessoal, sobre minha eletiva, eu irei expor o que foi trabalhado na eletiva Animes e Mangás, bem como o seu objetivo. Essa eletiva teve como objetivo expor os benefícios que os animes e mangás oferecem através de sua trajetória histórica e do seu processo de criação, incentivando o caráter criativo e autônomo dos alunos para que conheçam mais sobre essa cultura e desenvolvam seu projeto de vida de forma interdisciplinar e dinâmica. Foi trabalhado os conteúdos da história dos animes e mangás, como criar um anime, classificação e gênero dos animes, a importância dos dubladores, técnicas de desenhos e animes de sucesso. Todos esses conteúdos trabalhados culminaram na apresentação que irei passar para vocês agora, tá certo? Pessoal, algumas falas lá nos mangás, quando vocês forem assistir, não vai dar muito para entender, tá certo? Mas depois eu vou postar no YouTube, e se vocês quiserem ver tudo direitinho, vocês vão pausando, vão lendo, que vai dar certo, beleza? Então, aprecie aqui o trabalho da eletiva Animes e Mangás, produzido pelos alunos.
E aí, pessoal, o que acharam aí das produções que os alunos fizeram? Tinha outros que estavam tentando fazer também, só que não conseguiram a tempo devido à quantidade de coisas, né? Eu pedi muito para eles não deixarem chegar a dezembro, por causa da questão de evento, de muitas provas, teve alguns que não conseguiram. Mas os que conseguiram deram esse show aí, tá certo? E eu agradeço a todos que contribuíram de alguma forma para o desenvolvimento dessa eletiva. Foram momentos ricos de conhecimentos, trocas de experiências e, sem dúvida, vão ficar excelentes recordações. Tá bom, pessoal? Eu encerro minha apresentação. Parabéns, professor G. Anderson. Parabéns mesmo, ficou muito bom, muito bom mesmo. Adriel, vocês já podem começar a apresentação, filho? Adriel? Adriel, está me escutando? Pode começar, filho. Boa tarde a todos. Eu vou começar falando um pouquinho sobre a Era de Ouro dos quadrinhos, que aconteceu entre 1938 a 1955. E essa é a primeira era dos quadrinhos de super-heróis americanos. A Era de Ouro, ela começou em 1938, quando Action Comics apresentou seu primeiro super-herói, o Super-Homem. Inspirado pelo sucesso do Super-Homem, Bob Kane desenvolveu um super-herói mais sombrio, o Batman. Apesar de Batman não ter poderes, seus contos sombrios e vilões maníacos tornaram seus quadrinhos um sucesso. Entre 1938 e 1945, os super-heróis floresceram. Spirit, Capitão Marvel, Flash, Tocha Humana, Sandman e muitos outros nasceram em várias publicações. Em 1940, os quadrinhos de guerra possibilitaram a estreia de todos os heróis patrióticos. O Capitão América, criado por Joyce Simon e Jack Kirby, tornou-se o primeiro herói a ganhar seu próprio título antes de aparecer em um outro quadrinho. Em 1945, com o final da guerra, a era de ouro dos quadrinhos começou a declinar e os quadrinhos de ficção científica ganharam popularidade. E falando um pouquinho sobre Superman, que é o primeiro super-herói da DC, homens e mulheres misteriosos, como Dr. Occult e Rose, foram introduzidos pela DC Comics em 1935. No entanto, não foi até a estreia do Homem de Aço em Action Comics de 1938 que a verdadeira era do super-herói da empresa começasse. O conceito de Superman permaneceu popular o suficiente para reunir sua própria série um ano depois. Além disso, ele se tornou a pedra angular de uma empresa que começou a mover seus títulos em direção a personagens com habilidades heróicas muito além das dos homens mortais. Boa tarde, vou falar sobre a Era de Prata dos quadrinhos. Sucedendo a Era de Ouro, como foi mencionado por Maria Helena, no meados da década de 1950, no final da Segunda Guerra Mundial, o gênero havia surgido, obtendo sua popularidade inicial e entrando no significativo declínio. A Era de Prata compreenderia a publicação lançada entre 1956 a 1970. Os quadrinhos mais populares eram sobre temas policiais, de terror e pirata. Naquele ano, os únicos quadrinhos que vendiam relativamente bem, com direito a título próprio, era a Santíssima Trindade da DC Comics: Superman, Batman e Mulher Maravilha. Os motivos do desinteresse são difíceis, mas o fato é que super-herói não era mais tão popular. E foi mal, galera, eu me esqueci de passar.
O Flash foi um sucesso e sua estreia em Showcross, de número 4, em 1956, é considerado pela maioria dos estudiosos de quadrinhos como o início da Era de Prata. Logo, outros heróis da Era de Ouro foram reformulados com essa pegada de ficção científica. Bom, aí vem surgindo também a Era de Bronze, né? A gente nota que os quadrinhos eles estão ligados ao contexto, né, que são lançados. Até hoje é assim, entendeu? Então, como é dito aí, a Era de Prata foi marcada pela Comics Code Authority, que é uma espécie de censura, né, imposta pela indústria de quadrinhos dos Estados Unidos, da América, para não desaparecer as restrições morais extremamente rígidas. O bem era o bem, o mal era o mal, sem meio termo, sem nuances. Suas histórias ficaram marcadas pelo certo senso de inocência e maravilhamento. Então, foi uma época que realmente, né, pegaram muito pesado, né? A sociedade americana mudando drasticamente durante os anos 60 e 70, a partir de agosto de 64, com o aumento das tropas americanas enviadas pelo governo Lyndon Johnson. Aos jovens americanos estavam morrendo na guerra de Vietnã. Ao mesmo tempo, a luta pelos direitos civis, negros e gays ganhava corpo e força. A contracultura denunciava as contradições da sociedade dos Estados Unidos, propondo um novo estilo de vida. E os quadrinhos, também, de super-heróis, não passaram ilesos a essas mudanças. Na segunda metade da década de 60, os vários quadrinhos de super-heróis estavam sendo cancelados. O público que antes consumia quadrinhos estava morrendo no Vietnã, ou engajado politicamente, lutando por direitos, ou mesmo adotando os modos de vida propostos pelo movimento de contracultura. Os quadrinhos da Era de Prata, com seu modo maniqueísta e simplista, não era mais interessante assim. Era o início de uma nova era, onde os super-heróis se engajariam em temas políticos e sociais. Era uma abordagem mais realista. Era o advento da Era de Bronze, né? Isso é muito, muito interessante, tá? A gente entender essa perspectiva. Por quê? Porque a partir daí, tudo que é feito, não só dentro da questão dos HQs, quanto da questão do cinema, né, vai estar encaixado aquilo que vai estar, aquilo que a gente chama de politicamente correto. Né? Você pode ver que até hoje os filmes, né, elas têm realmente, elas retratam isso, né? A questão do papel, né, da mulher, sai daquela história da Cinderela, Bela Adormecida, né, da submissão, para fazer com que as mulheres, né, de uma forma muito justa, elas tomem o protagonismo da história. Era de Ferro, Marcos Vinícius, por favor. Marcos vai falar? Bom, a gente não tem muito. Bem, eu vou apresentar, eu acho que ele não está aí, né? Bem, a Era de Ferro foi uma época que deixou os heróis mais expostos, dando ênfase a seus pontos fracos. Ao mesmo tempo, teve destaque pela expressividade gráfica, com destaque em Jen Lee
Mark Silvert e Ted McBride. Acho que é assim que se pronuncia. Vale destacar que, ainda que os cenários de fim da Guerra Fria impulsionavam muito da história e até personagens, por exemplo, o Omega Red, criado em 1992, e durante a Era de Bronze, sobre essa maior proximidade com a realidade dos heróis, teve seu auge na Era de Ferro. Para começar, dos marcos dessa época era justamente o questionamento deles, em que em suas ações se diferenciava dos vilões. Por, por conta disso, há uma escala de violência dos heróis, assim como a ascensão dos anti-heróis. A Era de Ferro, ao mesmo tempo que significou a banalização da violência, né, praticada pelos personagens, muitos deles passaram a ser chamados de anti-heróis. Também foi um período de acentuada expressividade gráfica, um ênfase visual sobre textual, por conta do talento de jovens desenhistas como Jim Lee, Mark Silvestre e Todd McFarlane. McFarlane, professor. McFarlane. Isso, mano. Sagrada ética dos quadrinhos, individualizados, introspectivos, multifacetados, os heróis da Era de Ferro desconstruíram as bases sobre qual repousava a sagrada ética dos quadrinhos. Homicidas, maníacos e apenas alheios demais à moralidade do restante dos homens, como essa geração de heróis e seus leitores indagavam os que diferenciava da maioria dos vilões. Assinatura dos acordos de SALT, né? O período da época de Ferro também foi um cenário final da Guerra Fria, como foi colocado aí. Assinatura de acordo de SALT, ou negociações limitadas de arsenais estratégicos, né? É o fim de uma era, né? E que vai caracterizar justamente heróis que vão estar adequados a essa nova fase. Pode passar, filho. Aqui fala um pouquinho sobre o meado dos anos 90, né? Com tanta brutalidade, não parecia ser mais tão interessante. Uma certa nostalgia dos heróis parecia afetar os leitores, de maneira que tanto os Marvels, né? De Kurt Busiek, quanto o Reino do Amanhã, de Mark Waid, ambas desenhadas por Alex Ross, era o início da Renascença. Pode passar. HQ no Brasil. Marcos está aí? Tá, não, né? Pode passar. A gente não tem muito tempo, não. A história em quadrinho no Brasil começou a ser colocada no século XIX, publicado no século XIX, adotando o estilo satírico, conhecido como cartoon, charges ou caricaturas, e depois estabeleceria com as populares tiras e a edição de novas revistas próprias e quadrinhos, que começou no início do século XX. Então, a gente tem já uma tradição também de história em quadrinhos. Pode passar. Angola Janga, depois de 11 anos de uma pesquisa feita pelo ilustrador professor mestre de História da Arte, Marcelo da Salete, nasceu em a HQ Angola Janga, uma história de Palmares, um título de obra que vem da língua Kibundu, um dos idiomas oficiais de Angola, que significa Pequena Angola. Esse nome foi dado Palmares pelos próprios moradores do Quilombo. Pode passar. O foco narrativo não se limita aos feitos da principal liderança da resistência do Lumbi, cuja morte é 20 de novembro de 1695, daí o Dia da Consciência Negra, né? O autor estudou documentos, textos e imagens juntos que formaram um expressivo panorama de resistência negra no período colonial. É uma mistura de realidade e ficção. A obra trata de fatos históricos sem exagerar no didatismo. Pode falar, pode passar. Nesta HQ, as narrativas são ficções, mas baseadas em contextos reais, né? Os brasileiros. Após a chegada dos portugueses, o Brasil foi considerado na Europa uma terra de oportunidades. Nesse contexto, os indígenas passaram a ser considerados um mero obstáculo para a colonização e ainda uma mão de obra gratuita e abundante à disposição dos europeus. Pode passar, filho. Passa, por favor, adianta. Eu quero só
Só, pronto. Para a gente fechar aqui, né, não poderia deixar de falar a questão de dois mestres, né, do HQ Nacional, que é Maurício de Souza e o Ziraldo, né? Tão famosos e que deixaram marcas que ainda hoje, né, existem, que vai passando de geração para geração. Bom, esse é um pequeno resumo de tudo que nós vimos dentro dessa perspectiva dos HQs, tanto internacional quanto nacional. Tá? Passo a palavra agora à professora Cristiane. Boa tarde, pessoal. Eu vou só transmitir aqui. Bia está por aí? Boa tarde, você está me escutando? Estou por aqui, professora. Estamos Está me sim. escutando? Pronto. Tá algum barulho externo, alguma coisa? Não, tá tudo tranquilo. Pode começar, Bia. Vou começar, tá? Ligar a câmera que é melhor. Tá. Então, meu nome é Ana Beatriz, né? E eu vou apresentar a eletiva Ela nos Cinemas, que foi criada, né? Esse projeto foi iniciado pela professora Cristiane. E o objetivo central da eletiva é evidenciar a diversidade cultural de possibilidades da vida da mulher, né? Então, o objetivo dela também é fazer a gente refletir sobre os preconceitos e as dificuldades enfrentadas pela mulher através de filmes, né? Uma ferramenta que é tão presente no nosso dia a dia, né? Quem não gosta de assistir um filme? Quem não gosta de ver uma série? Né? Então, no nosso dia a dia, essa é uma ferramenta que é muito utilizada. Então, a gente pôde ver essa luta das mulheres em alguns filmes que, inclusive, foram baseados em fatos reais, o que torna tudo tão espetacular, né? Tão real mesmo. Então, eu vou falar um pouco agora sobre os filmes que a gente estudou, que a gente assistiu para vocês. O primeiro filme foi Normal Way. Normal Way, o tema central dele vai falar sobre a exploração no trabalho, né? Norma, ela trabalha em uma fábrica, onde a família dela trabalhava, porque não tinha muitas condições de trabalho nessa época, era o lugar que mais contratava pessoas, era essa fábrica. Só que essa fábrica, ela explorava os trabalhadores, as condições de trabalho não eram tão legais lá. Então, Norma, ela começa a lutar pela implantação do sindicato no local, para que eles tenham os direitos dele de trabalhadores, né? Ela luta pelos direitos trabalhistas. O segundo filme foi As Sufragistas, que foi baseado em um movimento sufragista que aconteceu no final do século XIX e o início do século XX na Inglaterra. Então, o filme vai retratar mulheres que elas vão lutar pelo direito delas na política, né? O direito dos votos, o direito de exercer a sua cidadania, de decidir. E o último filme trabalhado foi Terra Fria, que vai falar sobre o assédio às mulheres, né? O assédio e a inserção das mulheres no mercado de trabalho, né? É uma mulher que ela era espancada pelo marido, era agredida pelo marido, e aí ela cansa de passar por essa situação, e ela decide arrumar um emprego e começar a sustentar sua família só. E aí ela arruma um emprego em uma mineradora de ferro, que não era um trabalho para mulher, né, naquela época. E aí ela passa por vários preconceitos, sofre muitos assédios no trabalho, dos colegas de trabalho mesmo, e até dos chefes, né? E aí o filme conta a história dela, a luta dela para vencer esses assédios, para vencer os abusos que ela sofre. E o interessante é que esse filme ele foi lançado aqui no Brasil, né, no dia 8 de março, né, que é o Dia Internacional da Mulher. É isso, agora eu vou passar a palavra para a professora Cristiane, para ela conversar com vocês sobre o projeto que a gente criou. Bom, gente, além desses 3 filmes, né, que Bia apresentou para vocês, a gente também trabalhou em outros filmes, entre eles Estrelas Além do Tempo, né? É um filme também que conta a história da vida real de 3 mulheres de descendência afrodescendente, né, que residia nos Estados Unidos,
e elas três eram mulheres que tinham talentos na área de matemáticas de ciências, né, e de matemática e suas tecnologias, vamos dizer assim. E eram mulheres que trabalhavam na NASA nos anos 1960 nos Estados Unidos. E aí elas aparecem como, vamos dizer assim, despontam naquele ambiente de trabalho como personagens principais, né, que sabiam, que tinham um conhecimento muito profundo da matemática, da física, da astronomia, das engenharias, e elas despontam como, além de ser mulheres e negras, né, de maneira muito acentuada no conhecimento e no talento pessoal que cada uma delas tinha no desenvolvimento das suas habilidades de trabalho. E isso vai fazer com que elas sofram, né, muitas, vamos dizer assim, perseguições dentro do trabalho. Primeiro, por serem mulheres, e segundo, por serem negras, né? E eu queria destacar aqui uma delas, que é Katherine Johnson. Ela foi condecorada pelo presidente Obama, né, em 2020, por aí, um pouco antes dela morrer. Ela foi condecorada, né, pelo trabalho, pela atuação dela na NASA, né? Então, ela contribuiu, assim como as outras, para que os Estados Unidos, né, aí no processo de avanço, né, espacial, de conhecimento espacial e de avanço espacial, pudesse ter todo o êxito que eles tiveram, né? E um dos nossos últimos filmes foi A Vida e a História de Madame C.J. Walker. É a história de uma mulher negra empreendedora, também é passada a história real, é passada nos Estados Unidos, né? E ela trata da primeira mulher, esse filme trata da primeira mulher negra a ser empreendedora, né? A ser a milionária, a primeira milionária negra nos Estados Unidos, né? Foi essa Madame C.J. Walker. E a história dela é surpreendente, né? E vai mostrar como as mulheres e também as mulheres negras podem ter talentos e desenvolver talentos no campo do empreendedorismo. É muito interessante também esse filme e nos fala muito como essa mulher, né, consegue alçar êxito. Bom, gente, eu vou interromper aqui o compartilhamento para compartilhar um outro material com vocês, né, que é o nosso material que a gente trabalhou aqui no final da nossa letiva, que era a constituição de um e-book, né, um livro, um mini livro. Infelizmente, nós não conseguimos a adesão de todas as pessoas do grupo, né, e aí a gente constituiu esse mini livro, um e-book, trazendo resenhas dos filmes que nós trabalhamos, né? Então, nós contamos com a contribuição de Ana Beatriz, Eduarda Rodrigues, Elis, Maria Fernanda Bento e Ana Carolina dos Santos. Então, é um pequeno texto montado em forma de e-book, e eu quero ressaltar aqui a participação do professor Leonardo, de Física, né, que muito contribuiu para que a gente pudesse organizar nessa forma de apresentação que está aqui, o e-book com as resenhas escritas pelas meninas da nossa letiva. E é isso, pessoal. Quem quiser depois, a gente pode transferir o link para vocês, tá? Para que vocês possam também ter acesso a esse material produzido. É isso. Muito obrigada. Parabéns aí a todos os professores. Carol, quer dar alguma palavrinha? Gente, parabéns. Parabéns, Alex. Parabéns, Anderson. Parabéns, Cristiane. E parabéns aos meninos, né, que trabalharam, que ajudaram, que auxiliaram. E a gente vai passar para o próximo bloco, mas só para falar para os meninos envolvidos, que estão aqui, que participaram das eletivas, que amanhã a gente vai fazer a entrega dos certificados, tá? Os professores, no final da combinância, vão estar me passando o nome dos alunos que participaram, que realmente participaram, né? Vamos dizer assim. Efetivamente, né? E aí vão estar passando para mim esses nomes, eu vou estar colocando no certificado, repassando para vocês, e amanhã a gente faz essa entrega, tá? E parte o bloco 2.